Olá, meus alunos, nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Ivanete, língua portuguesa, né? Nesse momento também de artes, mas agora a gente vai trabalhar a língua portuguesa. E a questão aqui hoje que nós iremos abordar é falando sobre contos, né? Nós devemos fazer produção textual, devemos fazer leitura, e tudo isso ele é importante, principalmente para aluno de nono ano, a necessidade de conhecer um desses gêneros textuais, que está dentro da tipologia de narração. Então vamos ver aqui. Vocês, não sei se está dando para vocês observarem aqui a imagem direitinho. Caso não esteja dando, depois eu poderei postar foto desse conteúdo. Então, o que é o conto? Conto é uma narrativa breve, escrita em prosa. Professora, mas o que é prosa, professora? O texto escrito em prosa, não sei se vocês lembram que eu já tinha falado para vocês, é um texto escrito com forma de parágrafo. Ele só vai diferenciar da notícia de jornal, daquelas notícias, porque notícias são informações, enquanto o conto, ele não é uma informação, ele é um texto, ele pode ser um texto real, ele pode ser um texto ficcional. Ele vai ter um eu lírico envolvido dentro dessa leitura. Então, ele é uma narrativa pequena feita em prosa. Narrativa, professora, narrativa é o quê? É quando eu conto uma história, gente. Então, narrativa é todo o texto em que você está contando uma história. Uma das características mais importantes do conto é que ele é formado apenas por uma história e um conflito. Diferente, por exemplo, de uma novela, diferente de um romance, que vai ter várias histórias envolvidas dentro daquele enredo. No caso do conto, não, é só uma história, é único. E nós temos o que? Depois de dar este conceito, nós temos a estrutura do conto. Então vejamos o seguinte, nós temos uma casa e a casa ela é estruturada. Ela tem seu alicerce, ela tem as paredes, ela tem o teto. Uma planta, ela tem sua raiz, o caule e as folhas. Então o conto, ele também é estruturado de acordo com uma forma fixa. Qual é a forma fixa do conto? Nós temos a introdução, que está aqui, vocês estão observando. Nós temos o desenvolvimento e nós vamos ter ainda, além do desenvolvimento, o desfecho ou clímax. Né? Vai depender aí de como você vai estar trabalhando o seu conto. Então, na introdução, é a apresentação da ação que será desenvolvida nesse momento inicial. Há uma breve ambientação do local, tempo, personagem e dos acontecimentos. Então eu posso dizer assim, a introdução é a parte mais importante do meu conto. É o seguinte, gente, na introdução é onde vocês irão fazer uma espécie de apresentação do que vai ter ao longo da sua história. Então ali na introdução, naquele parágrafo introdutório, você vai estar colocando praticamente os elementos que vai ter dentro do conto. E no caso são os personagens, o espaço, o tempo. Então ali você vai situar o leitor da sua história a saber o que vai acontecer no seu texto. O desenvolvimento, que é uma outra parte, digamos assim, vamos pensar que é o segundo parágrafo. Não necessariamente, mas pode ser o segundo parágrafo. É formado em grande parte pelo diálogo das personagens. Aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. E por onde é que eu posso começar a fazer meu desenvolvimento? Então, o seguinte, se no parágrafo inicial você fez toda a apresentação das personagens, de onde a história vai acontecer, como são essas personagens, aqui nesse outro parágrafo você vai tentar fazer com que as personagens ajam. Vamos pensar, a personagem de uma determinada história, ela vai brincar no campo, ou a personagem daquela história vai trabalhar na lavoura. Então, é nesse desenvolvimento que você vai começar a fazer com que os personagens ajam. E qual é a principal forma dos personagens agir dentro do conto? É através do diálogo. E aí aqui eu queria especificar para vocês, quando vocês estiverem fazendo o texto de vocês, o que vai ser necessário vocês estarem apresentando aqui é um diálogo
com aquele sinal de pontuações necessário para o diálogo, como por exemplo, o travessão. Vocês têm que usar o travessão quando for indicar a fala de um personagem. Então o personagem está falando, você vai estar indicando o travessão. Antes de o personagem falar, o narrador da história, que é você, vai estar dizendo assim, e ele falou, 2 pontos, e ele conversou, e ele pensou. Então sempre colocar esses 2 pontos, tá? Antes de iniciar a fala da personagem. Então, é uma das regras que vocês não podem esquecer, é a questão do diálogo dentro de um conto. Ou seja, a conversa que os personagens vão ter que ter dentro dessa estrutura. E a última parte da estrutura do conto é o clímax, né, que está aqui também anotado. É o encerramento da narrativa com um desfecho surpreendente. Ou seja, vamos pensar que você está contando uma história de alguém que está perdido no meio da floresta e que essa história, uma onça vai pegar alguém. Você não pode estar falando isso daí no início da história. Você vai ter que deixar esse desfecho de como a pessoa vai se salvar lá para o final da história, porque tem que ter um desfecho surpreendente. Ou seja, nós temos 3 passos para você fazer seu conto. Primeiro, vai ter a introdução, onde você vai apresentar, situar o leitor sobre o que ele vai falar. Aí você vai ter o desenvolvimento, que aí vai ter vários parágrafos, cada fala é um parágrafo, cada intervenção do narrador é um parágrafo, e aí você vai desenvolvendo seu texto. E lá no final, no clímax da história, o que vai estar acontecendo de surpreendente, você vai fechar com seu parágrafo. Então, esse daí é a estrutura de um conto, tá certo? Agora eu vou trocar aqui e vou colocar os elementos de um conto. Então tá aqui, ó, vejamos o seguinte. Eu tenho aqui os elementos de um conto. Até agora a gente viu a estrutura de um conto, né? A estrutura, como ele se organiza. Agora a gente vai ver os elementos do conto. Então, basicamente, elementos é o que nós vamos ter dentro do conto, é o que precisa para eu escrever meu conto, é o que precisa para que eu tenha todo aquela estrutura montada. Então eu vou ter o quê? O que é que não pode faltar no conto? O espaço, o tempo, o foco narrativo, as personagens e o diálogo. Isso não pode faltar no conto de forma nenhuma. Ah, mas eu não sei como é que eu vou estar fazendo a questão do espaço. Não se preocupem em vocês estarem preocupados com a questão do espaço, porque o espaço, gente, nada mais é, o ambiente nada mais vai ser do que o local em que acontece a narrativa. Essa narrativa, ela pode acontecer num campo, ela pode acontecer em uma casa, ela pode acontecer em um parque, ela pode acontecer dentro de um túnel, ela pode acontecer num labirinto. Então, é o local em que a sua narrativa acontece, tá certo? O tempo, ele designa o tempo em que passa a narrativa, né? Então, quando é que vai passar essa narrativa de vocês? Sua narrativa é no inverno, é no verão, é de manhã, é de tarde, foi no século XXI ou no século XX, vai ser no século XXI, foi no passado próximo, foi no passado distante. Então, é o tempo em que essa história aconteceu. Então, logicamente, quando você começar a escrever, é claro que esse tempo vai estar surgindo. Teve um dia desse que eu conversei com vocês sobre a questão dos tipos de tempo, né? Que é o tempo também cronológico e o tempo psicológico. Não esqueça disso daí. O tempo cronológico é aquele tempo em que pode ser desenvolvido através do relógio, através do calendário, através dos medidores de tempo mesmo, é o tempo cronológico. É de manhã, de tarde, à noite, ontem, hoje, amanhã. Então, isso daí é tempo cronológico. E também tem o tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele que se passa dentro do cérebro, dentro da nossa cabeça. Tipo, é como se fosse um flashback. Você está aqui
escrevendo sua história, de repente você lembrou de escrever uma coisa que ficou lá esquecida. Então, isso daí é o tempo psicológico. Por exemplo, a história lá, O Diabo e Outras Histórias, que a gente estava lendo, ele tem um tempo psicológico, ele tem tempo cronológico, mas grande parte dele são lembranças. Então, essas lembranças faz com que a narrativa se desenvolva dentro do tempo cronológico. E aí nós temos uma outra coisa bem interessante, que é o foco narrativo. Então, o foco narrativo, quando é que ele vai acontecer? Como ele vai acontecer? Foco narrativo nada mais é do que a maneira que você, narrador da sua história, vai encontrar para escrever, tá certo? Então, muitas pessoas escrevem em primeira pessoa. O que é escrever em primeira pessoa? É quando você participa das ações. Por exemplo, é quando às vezes a gente diz, quando eu sou personagem do meu texto, quando eu sou só narrador, narrador do meu texto, eu estou escrevendo o texto em terceira pessoa. Por quê? Porque eu vou contar uma história. E quando a gente está só contando, observando, o texto é escrito em terceira pessoa. Ou seja, o foco narrativo é a maneira que você vai escolher de escrever sua história. Ou você escreve sua história participando dela, ou você escreve sua história apenas observando. É como se você estivesse do outro lado da rua vendo uma coisa acontecer. Então, o foco narrativo ele vai acontecer de três maneiras. Narrador-personagem, como eu falei aqui, é o conhecedor da ação, mas não participa, ou seja, em terceira pessoa. O narrador-observador, desculpem. O narrador-personagem quando o narrador é um dos personagens, e o narrador onisciente, que pouco aqui eu acho que a gente não vai estar trabalhando muito, é esse onde você conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. É como se você soubesse o segredo daquelas personagens. Às vezes, quando o onisciente, ele se envolve assim, de maneira bem rápida, e depois ele sai de novo. Não dá nem pra gente distinguir direito se ele é onisciente ou não. Então, o narrador onisciente, eu creio que nesse momento a gente não vai estar utilizando muito. Quando vocês forem escrever o conto de vocês, dê preferência ou à terceira pessoa, que é quando você está contando uma história, só observando, só vendo, não interfere e reproduz a fala do jeito que você imagina que tenha acontecido, ou em primeira pessoa, quando você é narrador-personagem. Quando você for narrador-personagem, aí você pode participar da história sendo uma das personagens. E aí eu coloquei aí na tarjetazinha rosa essa observação. Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa. Neste caso, quando surge o narrador-personagem. Então veja aí essa observação. Não estou dizendo para vocês gravar, para vocês escreverem em terceira pessoa. Pode ser que em primeira pessoa também dê certo, mas é mais comum escrever os textos em terceira pessoa, tá certo? E aí vamos dar aqui continuidade à questão dos elementos. Nós já vimos 3 elementos, né, que foi o espaço, o tempo, o foco narrativo. E aí agora temos aqui personagens. É um outro elemento que tem que ter dentro da sua narrativa, não importa que seja um conto, ou que seja uma crônica, ou um outro texto narrativo. Então, dentro do seu conto também vai ter que ter as personagens. Ah, professora, mas é muita coisa para ter. Olha, a gente sabe que mas essas coisas elas vão acontecendo, elas vão existindo, sem que a gente se preocupe muito. É claro que quando a gente vai escrever, essas coisas necessariamente já vão acontecer. Então, as personagens, que é um outro elemento que tem que ter no conto. Nós temos as personagens como obrigação de estar acontecendo no conto. Não importa se essa personagem é uma formiga, é um elefante, é uma pessoa, não importa de que tipo de personagem você está falando. O importante é que elas têm que aparecer. Então, o que são as personagens? São os indivíduos que participam da narrativa, sendo classificadas dependendo do seu foco em personagens principais ou personagens secundárias.
Então é claro que você, dependendo do tema que você for escolher, vai ter as personagens principais e pode ter também as personagens secundárias. E um detalhe, gente, dentro dessas personagens principais, a gente pode ter o protagonista e o antagonista, certo? Que as duas são importantes. Tanto o protagonista quanto o antagonista são personagens, digamos, de uma certa maneira, principais. Porque a história ela vai acontecer de uma forma mais... Ela só vai acontecer mais verdadeiramente quando existem esses dois lados, o protagonista e o antagonista. Vamos trazer aqui a nossa história lá, o Diabo e Outras Histórias. O que é que nós vamos ter ali? Nós vamos ter o antagonista. Quem é o antagonista ali? São personagens principais. Tanto o narrador, que se transformou na história na personagem do cavalo, como nós vamos ter o antagonista, que é a pessoa que queria ser dono. E o antagonista, às vezes, também é só uma situação, não necessariamente uma personagem em si. Então, vamos observar, nós temos personagens principais e personagens secundários. E um detalhe aqui também que está de tarjetazinha rosa. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucas personagens. Então, já deu para a gente estar observando que naqueles contos que nós estávamos vendo, que a gente estava trabalhando no início do ano, todos ali que a gente leu tem poucas personagens. Nós estávamos lendo aquele de um homem, né, que se passava em uma outra cidade. Então, aquele conto também lá do cachorro do homem que ficava esperando. Então, aquele conto também, ele tem poucas personagens. Ele tem quem? O homem, o cachorro e algumas personagens secundárias, que são as pessoas que estavam lá no restaurante. Então, esses daí são os elementos do conto. Opa, esqueci, ainda tem como elemento do conto o diálogo. Esse daqui é o que não pode faltar, como eu havia falado para vocês. É o elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sempre determinados pela fala das personagens. Ah, mas eu quero fazer meu texto sem diálogo. Certo, se você for fazer seu texto sem diálogo, você tem que ter, digamos assim, você tem que saber muito da personagem. Porque você vai contar, vai reproduzir o diálogo dele sem ser o diálogo direto. Então, todo conto, ele vai ter que ter diálogo. Não importa se esse diálogo é direto, que é aquele representado por travessão, ou se aquele diálogo ia ser um diálogo contado por você, tá certo? O importante é que a base do conto são os diálogos. E a gente sabe que todos, a base de uma casa, nós temos o alicerce, temos o tijolo, a madeira, temos o cimento. Então, a base do conto é diálogo. Como eu falei, você pode estar fazendo esse diálogo de maneira direta, que é quando é utilizado o travessão, ou você pode estar fazendo esse diálogo de maneira indireta, é como se fosse contando todas as falas do personagem. Por isso que às vezes é até bom a gente fazer um diálogo direto, que é mais fácil para vocês, tá certo? E aí nós temos o último elemento, que é o sexto, que é o epílogo. O epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. Então aqui vai ser aquele parágrafo onde o herói vence, onde a menininha salva, onde a história termina. É como se fosse não, é o último parágrafo do seu conto, tá certo? E para encerrar aqui, nós temos o quê? Vários tipos de conto. Então nós temos aqui, gente, olha. Ah, mas o conto que eu vou fazer é um conto de... O conto que eu vou fazer são contos... Conto de quê? Conto ficcional? É um conto realista? Olha, existem vários tipos de contos, tá certo? Existem os contos realistas, existem os contos enigmáticos, existem os contos populares, os fantásticos, eróticos, os contos de terror, os contos de humor, os contos infantis, que é o que a gente mais conhece, são os contos infantis. Quem é que não conhece a história da Cinderela, do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve? Todos aqueles ali são contos.
Os contos psicológicos, nós temos vários aí de Machado de Assis que vocês vão ter a oportunidade de ver quando chegar no ensino médio e até agora também, né? Eu acho que eu repeti aqui os contos de fadas, né? Então são esses assuntos que você vai precisar saber para fazer a produção de um conto. Então vejamos o seguinte, revisando. Nós temos o conto, que é uma narrativa breve, tá certo? Que tem que ser escrita em forma de prosa. Nós temos a estrutura de um conto, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E nós temos os elementos do conto, que não pode faltar no conto, que são as personagens, que é o espaço, que é o tempo, é o foco narrativo. Deixa eu ver aqui mais. São os diálogos, né? Que até no momento eu acho que isso daí é uma novidade, que eu não havia falado para vocês sobre a questão do diálogo ser a base do conto. E aí eu preciso... Ah, professora, mas eu não consigo fazer ainda não. Então tudo bem, vamos lá fazer umas perguntas. Antes de você construir seu conto, que é nosso assunto de hoje, antes de você construir, você vai fazer umas perguntas. Faz as perguntas para os elementos, como por exemplo, onde a história acontece? Uma outra pergunta, em que tempo essa história acontece? O outro, qual é o foco narrativo? E aí vem, quais são as personagens do meu conto? Como eu vou desenvolver esse diálogo? Então você, conseguindo responder essas perguntas, você pode ter certeza que o seu conto será um conto maravilhoso, tá certo? Então, tenham todos um ótimo dia. Qualquer dúvida, estarei no grupo de WhatsApp para que a gente possa estar sanando essas possíveis dúvidas. Valeu, obrigada, gente. Cheiro.